Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e já deixo a pergunta logo de cara. Será que Diego Tardelli vem para o Santos e seria um bom nome para reforçar o nosso elenco? Quero a participação de vocês aqui nos comentários em relação a isso. Fica até o final que temos informações a respeito dessa negociação e também alguns números do Diego Tardelli nessa temporada e também na última temporada 2020. Bom, é uma informação que foi dada, inicialmente pela Gazeta Esportiva. Leio aqui para vocês a matéria. O Santos negocia a contratação de Diego Tardelli. O atacante se despediu do Atlético Mineiro nesta semana e está livre no mercado. O técnico Fernando Diniz, inclusive, já conversou com o jogador de 36 anos sobre a possibilidade de reforçar o Peixe. Tardelli aceita reduzir o salário em relação ao Galo, mas o Santos quer um contrato de produtividade, com valor fixo por mês e bônus por metas alcançadas. A conversa está em andamento. O Santos sabe do provável ganho técnico com o Diego Tardelli, mas se preocupa com os problemas físicos porque ele teve, lesões consecutivas lá em Minas Gerais. Bom, vamos a algumas questões, Ele chegaria de graça, porque ele está livre, Ele não continua no Atlético Mineiro, então não tem questão de contrato para o Santos negociar com o Atlético. Então isso seria um ponto que se encaixa no que o Santos procura, O Santos não quer pagar para ter nenhum jogador. Quer ou empréstimo, ou algum atleta que está sem clube, ou que algum jogador que possa assinar um pré-contrato. Enfim, é esse o modelo que o Santos quer. A questão de luvas também, provavelmente o Santos vai tentar não ter que pagar nenhuma luva ao Diego Tardelli, nem comissão para algum empresário, alguém que esteja intermediando isso. Então, esses são os moldes que a gente já sabe que o Santos está praticando, não só nas negociações para se reforçar, como também nas renovações. Outro ponto, a questão de redução salarial mais um contrato de produtividade. É o que foi oferecido ao Copete e o que o Santos também está tentando com o Carlos Sanches. Com o Copete, a gente sabe que não avançou, Inclusive, até o Copete pode ser que saia do Santos. Com o Sanches, ele não aceita o contrato por produtividade, E isso também está sendo oferecido ao Diego Tardelli. De acordo com a matéria da Gazeta Esportiva, ele aceitaria essa redução de salário. Porém, a gente tem que lembrar essa questão das lesões. Ele teve uma lesão muito séria no ano passado, inclusive eu resgatei aqui a matéria da ESPN, que diz o seguinte, Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, sofre lesão grave no tornozelo e terá que passar por cirurgia. De acordo com o clube, o centroavante teve diagnosticado uma fratura ou luxação do tornozelo direito com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem. Isso praticamente fez com que o Diego Tardelli ficasse de fora, da temporada de 2020 do Atlético. Inclusive, ele jogou apenas 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Porém, agora em 2021, ele fez alguns jogos, Temos aqui alguns números de Diego Tardelli. Campeonato Mineiro de 2021, 5 jogos, 2 gols e 1 assistência. Se a gente for até considerar as vezes que ele entrou em campo, 5 jogos, até que é uma média razoável de gol e assistência. Na Libertadores, jogou 2 jogos e deu 1 assistência. Então, esses são os números do Diego Tardelli, E o brasileiro de 2020 só jogou apenas 3 jogos. Assim, é um jogador que tem uma idade avançada, vem também com uma lesão complicada, da última temporada, mas já tá jogando, tá? Já tá jogando. A gente pode até tentar fazer um comparativo com o Sanches. Pode até tentar, É a mesma idade e também vem de uma lesão complicada. Só que a diferença do Sanches é que o Tardelli já está jogando. Porém, uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o desempenho do Diego Tardelli e qual posição ele renderia aqui no Santos. Ele é um jogador que a maior parte da carreira dele, ele jogou também como ponta, ou pela direita ou pela esquerda. Mas hoje, no Santos, a gente pensando no elenco do Santos, as possibilidades que nós temos o Marinho e temos o Ângelo pela direita. Pela esquerda, provavelmente temos o Lucas Braga e até mesmo o Marcos Guilherme, que deve ser colocado na esquerda por conta da concorrência na direita. Ok? Ok. Aonde entraria o Diego Tardelli? Seria ainda mais uma concorrência nesse elenco do Santos, pensando nos pontos. O que pode acontecer? Que com o Fernando Diniz ele passe a jogar mais centralizado, ou como centroavante mesmo, ou tendo mais liberdade ali no meio e variando entre as pontas. Pode ser que isso aconteça.
E aí a gente também pode levantar algumas suposições. A questão do Caio Jorge, será que o Caio Jorge vai ficar? Né? Será que é o Santos também já se preparando para uma possível saída do Caio Jorge? Ou até mesmo para compor elenco? A gente sempre fala aqui, né? É importante você ter elenco, principalmente para você disputar o Campeonato Brasileiro. Então, são várias situações que a gente pode imaginar com esse interesse do Santos em relação ao Diego Tardelli. Uma coisa que o Fernando Diniz deixou bem claro na entrevista de apresentação dele aqui no Santos foi a necessidade de ter uma equipe jovem mesclada com alguns jogadores experientes, né? E o Diego Tardelli seria esse jogador. É um jogador que saiu do Atlético Mineiro, mas a torcida do Atlético, né, tem bastante carinho por ele. Eu conversei com alguns amigos atleticanos que falaram que, de fato, o que prejudicou o Diego Tardelli nesse último retorno dele ao Atlético Mineiro foram as lesões, a questão física. Mas quando ele tá bem, ele é um jogador que pode ser útil e também é mais versátil, né? Tanto jogando mais centralizado como jogando mais aberto. A gente também precisa ressaltar que, por conta da questão das lesões, até a questão física e a idade do atleta também, né? 36 anos, dificilmente teremos aquele Diego Tardelli que ficou conhecido, principalmente quando jogava no São Paulo, né? E em outros clubes também, fazendo aquele 1-1 contra os adversários. Acho muito difícil que isso aconteça, por isso que na minha cabeça eu vejo o Atlético Mineiro não, o Diego Tardelli chegando ao Santos para jogar mais centralizado. Talvez, pode ser que dê certo. A gente também pode lembrar a questão do Ricardo Oliveira, né? Quando ele voltou ao Santos, ele também já estava com uma idade mais avançada também, um contrato baixo de produtividade, e ele foi muito bem, né? O Santos tinha um time que ajudava também ao Ricardo Oliveira a se consagrar. Então, tudo isso pode ser pensado. Se já tem o aval do Fernando Diniz, que inclusive, de acordo com a Gazeta, já teria conversado com o Diego Tardelli, pode ser que ele também comece a pensar num time para ajudá-lo, né? Mas a gente também precisa ressaltar que a questão de recomposição, que é importante, né, que o Caio Jorge faz isso muito bem, essa questão tática que o Caio Jorge faz hoje do time do Santos, não sei se o Tardelli conseguiria fazer. A recomposição que o Lucas Braga faz também pela esquerda, ajudando o Felipe Jonathan, também não sei se ele conseguiria fazer. Mas isso a gente só pode ter mais certeza caso, obviamente, dê tudo certo e ele venha para o Santos e também com o decorrer dos jogos. Mas eu quero a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito sobre esse possível interesse não, nessa possível contratação de Diego Tardelli aqui no Santos Futebol Clube. Os comentários deixo com vocês e vamos continuar acompanhando, né, essa negociação. Qualquer novidade, alguma recusa ou algum, né, indicando que teremos um acerto, a gente volta aqui e faz um novo vídeo. Mas enfim, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.